7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36. Ó, aquele velho problema ali dos viadutos Saci Pererê estão sendo resolvidos. E para que as vigas do viaduto sejam colocadas lá sobre a pista, né, do contorno norte, e vai ficar fechado por 15 dias o contorno norte. Essa interdição acontece a partir de segunda-feira, dia 6, e vai até o dia 20 de dezembro. Entradas e saídas do contorno serão fechadas. Isso vai trazer algum prejuízo para a Avenida Colombo, Ângelo Rigon? O prejuízo já está feito no governo da Dilma, que foi construído esse trem aí, um horror, que você tira uma Colombo com 8 pistas para botar 4 lá, né? Você não tem nem entrada, você tem ao longo de 12 quilômetros, para arredondar, você tem 2 entradas, 3 entradas contando as saídas, é um absurdo, para atender acidente. Então, basta ver a quantidade de pessoas que morreu ali, né? Então, o que tinha que ser feito de ruim já foi feito, muita gente lucrou em cima, o resto é resto. Aguinaldo, vai trazer algum prejuízo esse fechamento aí de 15 dias do contorno norte, principalmente para o volume de veículos na Avenida Colombo? Dessa vez o Ângelo tem Caminhões, razão, né? Dessa vez o Ângelo tem razão em virtude do problema da feitura do contorno norte, né? Da época do Said, ainda o projeto, se não me engano, Said prefeito, e você vê o trambolho que é lá em Sarandi, né? O afunilamento de tudo o tráfego que é maior para a Avenida Colombo e é espremido, e por vezes você fica ali de 10 veículos, um entra no contorno norte e os outros 9 seguem pela Colombo. Vai voltar todo esse fluxo agora para a Avenida Colombo, mas é sempre aquilo, né? Não é possível fazer uma melhora, uma reforma sem ter algum transtorno, mas é por uma tão sonhada construção da segunda perna. Esse nome é você que deu, Ângelo? Saci Pererê para os viadutos? Sim, foi, né? E só lembrando que o projeto é da época do Said, do segundo mandato dele, anos 80, e que esse projeto foi usado no ano 2000 por um outro, que era o PP que estava no poder. Quando o Said fez esse projeto, a culpa, ele não tem nada a ver com ele, não tem culpa nenhuma no processo. Ali não tinha nada. Não tinha nada. Ali era contorno. Hoje não contorna, ele passa no meio da cidade. Não é contorno. Ali só serviu para atender alguns interesses particulares e arranjar mais uma via que provoca acidente em Maringá. Pamela, você tem alguma opinião sobre isso? Então, Paulo, o projeto é da época do Said, né? Mas como o próprio Rigon falou, foi feito, né, executado na época da Dilma. E não sei, será que os engenheiros do DENIT e tal, porque é uma obra federal, né, de cunho federal. Será que eles estavam saudando a mandioca, né, na hora de revisar esse projeto aí? Porque tem que ser revisto, assim como foi revisto aqui do terminal intermodal pela prefeitura, foi corrigido os erros e foi feita a obra. Agora, se na época de executar a obra ninguém viu isso, né, ninguém corrigiu os erros, executou a obra e os erros estão aí, eu acho que a gente tem um exemplo do que estava rolando no país à época, né? Eu participei de algumas Quem que era reuniões. O deputado engenheiro à época? Ricardo Barros, que hoje é o líder do governo. Foi ele que enfrentou, eu conversei, estou falando isso porque eu participei de reuniões. A pessoa responsável à época pelo DENIT falou, isso aqui está errado. Mas acontece que quem mandava, Ricardo Barros. Foi ele. E aí, por isso, é interessante entender a importância do deputado, do legislador. Ele não negocia, ele não atende só o pessoal dele. Ele negocia cada voto dele. E cada voto que ele arranja, ele pede uma coisa em troca. Mas e é então, isso que o essa Ricardo denúncia é muito grave. Se um engenheiro do Hã? DENIT detectou Quem o problema apresentou o projeto e foi a você disse que prefeitura. o deputado impediu que fosse corrigido, é uma denúncia Sim, muito mas grave. é verdade, eu publiquei a época. Infelizmente, você não tem informações a respeito. Mas eu publiquei, se tem alguém que acompanhou Denunciar o isso... Ministério Público, Ângelo. Denunciar o Ministério Público se tiver Querido, alguma houve irregularidade. denúncia, tio. Então, e qual é o resultado dessa denúncia? Deixa eu só falar um negócio. Quem apresenta o projeto? Qual a prefeitura. Qual o resultado Quem dessa apresenta o denúncia? projeto para o governo federal? Quem executa é o governo federal. Quem licita e apresenta o projeto é a prefeitura. Eu não concordo com essa questão de ficar falando. Eu quero saber o resultado do que o Ministério Público... Não, peraí. Não, tem caso de quem fez a obra, rapaz. Nosso papel é falar e denunciar. Agora, lá no Ministério Público, quem tem que denunciar são as instâncias. Não estou falando sobre falar. Você falou pra ele denunciar, ele denunciou, denunciou, ele fez a parte dele. Como imprensa, como jornalista. Então tem que perguntar para o Ministério Público, Neto. Exato. Neto, tem que perguntar
perguntar para o Ministério Público. Mas Pergunte falar para o Ministério como se fosse Público. uma verdade, Agora, se a investigação não foi concluída, a fala do a gente Ângelo não pode foi muito fazer clara. isso. Você Eu não pode, porque a representei gente tá falando e da vida mostrou a das pessoas. situação. E agora o debate é Professor, diferente. concordo Estamos com dizendo, você. olha, há um debate é projeto importante. na época do Said, que, ou seja, 25 anos depois, foi aplicado, quando a cidade já havia ido bem longe de onde está o traçado. Não estou questionando então, isso. quem ama devia a ter cidade questionado não a podia população da ter feito prefeitura. aquilo. Eu estou questionando a Vamos questão, ver, a Ricardo. questão Aí há uma de questão, responsabilizar, aí há uma sendo que questão a de justiça não responsabilizou. responsabilização, há uma questão Está de sendo responsabilização responsabilizado. Tá bom. que se mostra Está hoje Professor, o dono da político, prefeitura professor, tem que resolver professor, o problema do Saci Professor Oh, desculpa, Neto, empolga. 15 sabe? segundos. Não está sendo responsabilidade um político, a justiça não responsabilizou. Então falar que é responsável, cadê? A Pera, justiça professor! vai Não, tá agir Agora, o que eu- quando o que eu- provocada. mas não foi provocada, não está no Ministério Público. Cortar, pra Olha, cortar. eu tô me Gente, perguntando. ó, eu vou Não parar, está vou parar. provocado, Corta vamos todo mundo, aguardar, corta que Tem todo que mundo. perguntar para o acusar. Ministério Tô Público. quietinho. Não dá, não dá. Vocês fazerem isso aí não tem condição. Quem tá nos acompanhando não entende nada. Não entende o raciocínio de vocês. Eles estão falando pra ninguém, como diz meu amigo carioca. Neto, 10 segundos, conclui. Não, só outras questões. Nós temos ouvintes aqui que também defendem o contorno, diz que tem mais agilidade em relação aos semáforos. A questão dessas pontes tem a ver com outra Não são pontes. questão que vão ser construídas sobre o contorno norte. São Eu vou deixar pontes, sim. fechado. Não, o microfone. viaduto. Pode ser viaduto, Viaduto. mas as pessoas passam Neto, por conclui, cima. pelo amor de Deus. Enfim, eu não vou entrar nesse debate se é ponte, se não é. Quem está nos acompanhando vai entender. Já causou muitos acidentes, a gente precisa resolver esse problema. Teve gente que morreu já em determinados lugares por causa disso. Ó, Agora, tá bom, Neto? Ó, já essa foi. questão de É, acusar os outros... Vai, acho que não- 10 segundos. Tá, tem que fazer olha isso só, quem bastante. tá 10 nos segundos. ouvindo e tem alguma dúvida, faz o seguinte, joga no Google, pronto. Tá tudo lá. A Qual- memória, temos que agradecer a internet. Vai, Aguinaldo Vieira. Vale lembrar também que nas duas extremidades do contorno há um erro ali de engenharia, porque vários caminhões tombam e não é Feito por pra alto. tombar, é feito pra tombar caminhão. Exatamente. Não se preocuparam com uma, vida. uma Parece curvatura tombador de empresa, já viu? de Onde grau ou- recepção de soja tem um lugar que chama tombador, que o caminhão para lá e tomba o caminhão. tomba. As curvas são exatamente tem Foram mal projetadas como- as duas como é o extremidades nome? nas duas curvas. força centrífuga e centrífuga. Tem um negócio assim, né, que Você faz. não sabia o jeito de chapa? Você Exatamente, sabe? tem Existe. exato, tem isso também. Falar que não, hein? Você vê? Outro dia eu me questionaram de laboratório, que eu falei, cara, eu sei do que eu tô falando. Eu sei do que eu tô falando.